I'd like to greet you with the peace of the Lord. Eu estou muito feliz aqui nesta manhã I'm really glad to be here em saber que o nosso Deus and in knowing that our God tem filhos has children espalhados pelo mundo inteiro. spread it out throughout the world, E saber que vocês são os meus irmãos. and to know that you are my brothers and sisters, Porque o nosso Deus because our God é o Deus de todas as tribos, is a God of all tribes and nations, todas as línguas all of the e languages todas as nações. and all of the nations. Naquele grande dia, In the greatest day of all, não vai ter um grupo, uma ala dos brasileiros, there will be no place for Brazilians, a ala dos africanos, places for Africans, a ala dos americanos. places for Americans. Naquele grande dia, In the greatest day of all, vai ter um povo só, there will be one people lavado e remido no sangue de washed and Jesus. redeemed by the blood of Jesus. Que Deus nos abençoe nesta May the manhã. Lord bless us today. Desejo ler uma palavra ainda convosco. I would like to read a part of the Bible with you, please, if you may. Atos dos Apóstolos, In the book of Acts, capítulo 11, chapter 11, a partir dos versículos 22. from verse 22. Podem ficar sentados, You may be seated, that's fine, thank you. mas vamos ler esse texto bíblico. Let us read from Acts 11. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. And the report concerning them came to the ears of the church, which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas as far as Antioch. Versículo 26. Now, verse 26, please. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. And when they had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that even for a whole year they were gathered together with the church, and taught much people, and that the disciples were called Christians first in Antioch. Versículo 29. Now, verse 29, please. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. And the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto brethren that dwelt in Judea. Capítulo 13, versículo 2 e 3 fala da mesma igreja. Now, if you Capítulo turn 13. to chapter 13, verses 2 and 3, E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Versículo 2 do capítulo 13. and as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Versículo 3. Verse 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Then, when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Amém. Amen. Eu quero falar nesta manhã I would like to share with you this morning sobre a igreja about the church que nós precisamos ser. that we need to be. Esse texto bíblico que ora lemos The text that we have read now está nos mostrando is showing us uma igreja a church que tinha alguns modelos, that had a few role models, algumas marcas a few marks que precisamos that we need ter em nossas vidas. to have in our lives. Quando Jesus veio a esta terra, When Jesus came to earth, ele veio para fundar a sua igreja. he came to establish his church. Ele disse isso em Mateus 16:18. He said this in Matthew 16:18. Pedro, tu és pedra, Peter, upon this rock, e sobre esta pedra and upon this rock, eu edificarei a minha igreja. I will establish my church. E as portas do inferno And the gates of heaven não prevaleceriam contra ela. shall not prevail against it. A igreja que precisamos ser, The church that we need to be, a gente vai encontrar nesse modelo we will find in this model example de Atos capítulo 11. of the book of Acts chapter 11. A primeira marca desta igreja, The first mark of this church, a igreja de Antioquia, the church of Antioch,
era uma igreja was a church cheia do Espírito Santo. filled with the Holy Spirit. Jesus, quando pensou na igreja, Jesus, when he thought about a church, não pensou numa igreja gelada, he didn't think about a cold church, fria, a very frozen church, sem amor, with no love, sem fervor with no fervor, e sem poder do seu and with no Espírito. power in its spirit. Jesus, quando pensou numa igreja, Jesus, when he thought about a church, ele pensou numa igreja he thought of a church cheia do Espírito Santo. filled with the Holy Spirit. E ele avisou que mandaria o Espírito Santo. And he had told them that he would send the Holy Spirit. Provérbios 1:23, Proverbs 1:23, Salomão falou do derramar do Espírito Santo. Solomon spoke about the pouring of the Holy Spirit. Joel 2:28, Joel 2:28, ele disse que há de ser que nos últimos dias His- eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. he said, and it shall be that in the latest days I will pour from my spirit upon all flesh. Passa-se 400 anos de silêncio. 400 years goes in a silence. Deus rompe o silêncio. God breaks down the silence, Levanta João Batista raises John the Baptist em Mateus 3:11, in Matthew 3:11, dizendo: and he said, Eu batizo vocês com água, I baptize you with water, mas o meu primo está vindo aí atrás. but my cousin is coming down, Vai batizar vocês com o Espírito Santo and he will baptize you with the Holy Spirit, e vai batizar com fogo. and he will baptize you with fire. Jesus monta o colégio apostólico. Jesus built the apostolic school, if you may, Ele disse em Lucas 24:49, and he said in Luke 24:49, vão para Jerusalém, I will go to Jerusalem, esperem a minha promessa. wait for my promise. A minha promessa é fiel. My promise is faithful. A minha promessa se cumpre. My promise will be fulfilled. Eu não sou Deus que fala e não cumpro. I'm not a God that says and doesn't fulfill what it said. Fiquem lá, Stay in Jerusalem, porque vai vir poder sobre vós. as the power will come upon you. Sem poder vocês não vão. With no power, you can't go. Sem poder vocês não podem. With no power, you can't do it. Sem poder vocês não fazem. With no power, you can't have it. Sem poder não vão ter resultado. With no power, there will be no result. Mas depois que o poder chegar, But after the power arrives, a vida de vocês vão ser mudada. your lives will be changed. Vão ser transformadas. It will be transformed. E eles acreditaram na promessa. And they believed in the promise. Jesus reforça isso. Jesus reinforces what he said Em Atos 1:8. in Acts 1:8. Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós. And he said, and you will receive the power that is to come upon you, E vocês vão ser minhas testemunhas. and you shall be my witnesses Tanto em Jerusalém, in Jerusalem como em Samaria, and in Samaria toda a and Judéia, all Judea, aqui em Londres, here in London, na África, in em Africa, todo o in the planeta. whole planet. A minha palavra vai ser My pregada. word will be Vão preached. para lá. Go there. Se Pedro perguntasse, If Peter asked, eu não posso ir agora, Jesus? can't I go now? Jesus responderia, Jesus would say, não, no, you can't. sem poder, With no power, vocês não vão conseguir nada. you will not be able to do anything. E os discípulos acreditaram And the disciple believed. e foram para o cenáculo. And they went to the upper room. Depois de 10 dias de oração, And after 10 days of prayer, cumpriu-se o dia de it Pentecostes. fulfilled the day of the Estavam Pentecost. todos reunidos no mesmo lugar. They were all gathered in one room. De repente veio do céu All of a sudden it came from heaven. som como de vento, Sound like a wind. impetuoso, It took everything. e encheu a casa And it filled the room em que estavam assentados. where they were. E foram vistas por eles And they could see línguas repartidas como que de fogo, tongues repeated as in fire, as quais pousaram sobre cada deles. in which was upon each one of them. E todos foram cheios do And Espírito all Santo. of them were filled with the Holy Spirit. Jesus começou a igreja Jesus began the church com 120 homens. with 120 men. Não eram poetas, They were not poets. não eram filósofos, They were not philosophers. Thank não you. eram gente que dominava uma boa linguística da época. They were not people that had a good education of the time. Eram homens simples, They were humble men. homens simplórios, They were men that were very simple, porém but cheios do Espírito Santo. filled with the Holy Spirit. Lá vai Pedro e João There goes Peter and John orar. to pray A hora nona, at the 9th hour. tinha coxo esperando milagre. There was a crippled man waiting for a miracle. Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, Peter goes to say, I have no gold, no silver, mas o que eu tenho eu te dou. but what I have I will give Em it to nome you. de Jesus In Cristo the name Nazareno, of levanta Jesus, e anda. get up and walk.
E quando chega a Atos capítulo 4 e 5, And when we see in Acts chapter 4 verse 5, eles continuam pregando they were still preaching a palavra por todo aquele país. the word throughout the country. E 120 homens And 120 men viraram o mundo has changed the world de cabeça para baixo. and put it upside down. Foi de John Wesley It came from John Wesley, a famosa frase: the sentence that says, Deus, God, me dê 100 homens please God, give me 100 men que não temam nada, that has no fear, somente a ti, but only fear you. que eu vou virar esse mundo do avesso. And I will change the world around. E a igreja de Antioquia And the church of Antioch estava nesta dimensão espiritual, were living in this spiritual dimension, cheia do Espírito filled Santo. with the Holy Spirit. E eu quero vos informar nesta And I manhã would like to tell you this morning que esse poder that this power ainda está conosco em nossos is still dias. around us in these days. E não há ninguém que possa nos deter. And there is no one is able to stop us. Não há nada quem possa parar a marcha da There is igreja. nothing able to stop the walk of the church. Foi de dos pais da igreja a famosa frase, One of the fathers of the church said, chamado Tertuliano: called Tertulliano, não adianta matar crente, he said, it's worthless killing Christians porque sangue de crente é semente. as the blood of a Christian is a seed. Quanto mais cai sangue de crente na terra, The more the blood of a Christian is spread on the ground, mais cristãos nascerão more Christians will be coming or para born glorificar o nome do Senhor to Jesus glorify Cristo. the name of the Lord Jesus Christ. A primeira marca da igreja que precisamos The ser, first mark of the church that we need uma igreja cheia do is a Espírito church Santo. filled with the Holy Spirit. A segunda coisa linda que eu vejo nesta igreja, The second beautiful thing that I see in this church, versículo 21, on verse 21 you will see, a mão do Senhor estava sobre ele. the hand of the Lord was upon them. O sucesso desta igreja The success of this church não é a oratória do pastor, was not because of the way the pastor preaches, não é a bela música de quem canta was bem. not because of the good worship team. O segredo do crescimento de uma igreja, The secret of a growth of a church o sucesso de uma igreja, and the success of a é church ter a mão de Deus sobre is to ela. have the hand of God upon it. Porque aonde tem a mão de Deus, Because wherever the hand of não God tem a is, pata de Satanás. there is no hand of Satan. Aonde tem a mão de Deus, Wherever the hand of God is, 1000 cairão ao teu lado, 1,000 would fall 10 aside mil à to you, sua direita, 10,000 to your right, mas nós não seremos but we will atingidos. not be attacked. Porque a mão de Deus Because the hand of the Lord estendida sobre nós, is stretched over us. nós galgaremos, We will be able nós venceremos to win as batalhas all of the wars, mais decisivas more that has more decisions to e as have, lutas and the que fights se levantarem contra a that will nossa be igreja. raising against the O church. Espírito de Deus nesta manhã The Spirit of God this está morning confirmando is confirming que as mãos de Deus that the hands of God está sobre esse lugar. are upon this place. Aleluia! A terceira coisa bonita que eu vejo nesta And the igreja third beautiful thing that I see in this church é que a notícia a respeito deles is that the news around about them espalhou-se na terra. has been spreaded A around the igreja earth. ficou famosa The church was now famous sem ser orgulhosa. without being pride, Eles, without having pride. eles ficaram conhecidos They were known sem se ensoberbecerem. without being feeling good about themselves and feeling pride-ish. Qual é a nossa fama? What is our fame out there? Jesus tinha uma fama. Jesus had a fame, A fama dele era boa. and he had a good fame, if you may. Aonde ele passava, Wherever he went, ele marcava as pessoas. he would mark people's lives. Aonde ele chegava, Wherever he arrived, ele atendia os he would pecadores. call and attend all the sinners. O maior homem que já passou por essa The terra greatest man that went by this earth nos deixou exemplo. has left us a role to follow. Aprendei de mim, Learn from me que sou manso e humilde de that I'm coração. humble and calm of heart. A quarta coisa que a gente vê de bonito nessa igreja, And the fourth thing we see in this church, a igreja que precisamos ser, the church that we must be, é uma igreja is a church amante da palavra de Deus. that loves the word of God.
Toda igreja que cresce, all the church that grows cresce a necessidade de trabalhadores, de obreiros. has the need of having more workers. A igreja de Antioquia The church of Antioch cresceu muito, was growing so much num período de muita luta, in a very trial time, if de you mean, muita turbulência. of very turbulent times. E alguém comparou a igreja And someone compared the church como omelete. to a, if you may, an omelette. Eu não sei se vocês já comeram omelete, I don't know ovo if you have batido, ever ovo tried batido. an omelette Lá no before. Brasil, batia-se o ovo, batia-se In o ovo. Brazil, they tend to, just sort of beat up the eggs. Eram 8 crianças para comer um só ovo. There were 8 kids to eat one egg. E aquela dona de casa batia. And that housewife would just beat the egg up. E quanto mais batia, And the more she would beat it, mais ele crescia. the more it would grow. Compararam a igreja com esse So they were omelete. comparing the church to an omelette. Que quanto mais batia, That the more you beat it, quanto mais perseguia, the more you persecute it. mataram Estevão, Killed Stephen. dizendo assim, And they were saying, a gente mata ele we will kill him e esses crentes vão correr. and these Christians will all run away. Ninguém vai querer mais ser crente. No one will want to be a Christian Mas o anymore. que aconteceu foi o But contrário. what happened was the contrary. Quando Estevão morreu, When Stephen died, caiu sangue na terra. the blood touched E the o sangue ground. brotou. And the blood E a- had a seed in E it. a igreja espalhou. And the church E a spread it out. igreja se dispersou. And the church just E o went. evangelho propagou. The gospel was E a shared. palavra aumentou. And the word got E o nome do Senhor grown. foi sendo glorificado. And the name of the Lord was glorified more Não and more. adianta te perseguir. If they persecute Não vão you, conseguir fechar a porta da sua it will be igreja. worthless. Sabe por quê? Do you know why? Essa igreja tem um dono. This church has a Essa igreja owner. tem um senhor. This church has a Lord. Ele é maior do que a rainha da It's Inglaterra. greater than the Queen of Ele é England. maior do que Barack Obama. He's greater than Barack Ele é Obama. maior do que Buda. He's greater than Ele é maior Buddha. do que Maomé. He's greater than Ele é Mohammed. maior do que os anjos. He's greater than the Ele é angels. maior do que os demônios. He's greater than the Ele é demons. maior do que as He's greater than the potestades. Protestant of E hell. levantando Deus desse And lugar, as God grows in ninguém His blood, pode impedir no one will be able o to stop crescimento desta the growth of igreja. this church. Levante a sua mão. Raise your hands. Receba desta And unção de receive crescimento. from the anointing of Receba growth. desta unção de Receive crescimento. the anointing of Receba growth. desta unção de Receive poder. the anointing of power. Chábia, calabaraba, xandarábia. Ninguém vai parar a sua caminhada. No one will Os stop your problemas walk. não vão te The parar. problems will not stop you. A crise da vida The crisis of life não vai te will prostrar. not take you down. Os demônios, The demons, macumbaria, witchcraft, magia negra, black witchcraft, obra do diabo, work of the devil, não they will prevalecerão. not prevail. Pela xebriocaia, receba o Espírito Santo. Receive the power of the Holy Receba o Spirit. Espírito Santo. Receive the power of the Holy Receba a Spirit. graça de Deus. Receive the grace of God. Receba o poder de Deus. Receive the power from A God. unção de Deus está aqui. The anointing of God is here. Aleluia. O que aconteceu? And what happened? Precisou de obreiros. They needed workers. Você lembra do Saulo Do you remember Saul que se converteu no capítulo 9? that was converted in chapter 9? Barnabé tentou introduzir na igreja, Barnabas tried to introduce to the church. mas Deus tem um tempo. But God has a time for Para everything. tudo tem a sua hora. For everything there is a time. E Deus falou: Saulo, And God said, Saul, ainda não é a tua vez. it's not your time yet. Você precisa ainda ser amassado. You still need to be broke down. Deus não usa ninguém God doesn't use anyone sem primeiro amassar. without first squeezing you. Quando o oleiro faz o vaso, When the potter is now to make a o vase, barro tem que ser amassado. the clay has to be beaten and squeezed. E quanto mais amassado o barro, And the more squeezed the clay is, mais bonito fica o vaso. the more beautiful the vase will be. Você está sofrendo? If you are suffering, Você está na olaria de Deus. you are at the potter's hand. Sabe por que o oleiro amassa o vaso? Do you know why the potter squeezes the O vase? barro, na verdade, It's because the clay, é para tirar as imperfeições, he's trying to take away the imperfections Para tirar of that vase, para tirar a sujeira, to take away the dirtiness, para tirar o inchaço, taking away the swollen of para it, tirar as borbulhas. taking away the bubbles of it. Ele amassa. He squeezes it. Muitas vezes somos amassados For many times we are squeezed by the Lord para tirar a vaidade, so he can take away para tirar a soberba,
prideness and enviness para sair o orgulho. and to take away our pride. Saulo precisava ser amassado. Saul had to be squeezed. Ele sai de Jerusalém He comes out of Jerusalem e fica 3 anos no deserto da Arábia. and it spends 3 years in the Arab deserts. Ele sai do deserto da Arábia, He comes out of the Arab deserts fica mais 10 anos esquecido em Tarso, and stays for another 10 years forgotten in Tarsus. sem ninguém falar dele, No one ever spoke about him. longe dos púlpitos, Far away from the pulpits, longe dos holofotes, far away from das luzes. the lights and the stands. Ninguém falava dele. No one would talk about him. Alguém poderia perguntar: Someone may ask, cadê aquele ex-fariseu where is that man that was a Pharisee que queria ser pregador ainda that novo? wanted to be a preacher? Sumiu. He has gone missing. Aquilo foi um fogo de palha. That was only a quick fire. Porém, existe um Deus But there is a God que quando faz uma promessa, that when he promises you something, passa céu e terra, heaven and earth will go by, mas a palavra dele but his word vai se cumprir. will be fulfilled. Eu não sei o que Deus te prometeu. I don't know what God has promised Quando you você morava ainda lá no seu país, when you still lived in your home country. eu não sei o que Deus disse que faria contigo nesse país. I don't know what God told you that he would do in this country. Eu não sei o que Deus prometeu fazer na sua família que está lá do outro lado desse I lugar. don't know what he said that he would do in your family that is in the other side of the planet maybe. Mas eu quero dizer para vocês But I want to tell you something. que a palavra dele, The word of God que a promessa and dele the promise of ainda está God de pé na sua is vida. still up in Ainda your está de life. pé na sua Is vida. still on Ele in vai your fazer. life. He will do it. O meu Deus não é como os políticos My God is not a politician que prometem, that promises prometem, and promises, no final and at the end of it ganham a eleição they get on to be e se elected esquece do povo. and they forget about O the meu people. Deus não. My God O doesn't do teu this. Deus não. Your God doesn't Ainda do que this. derrube um exército inteiro, Even though he has ele taken an cumpre a army down, promessa que ele he fizer. will fulfill the promise in your Sabe life. por quê? Do you know why? Não é homem para que minta, He's not a man to lie, nem filho do homem and he's not a son of man para que se to arrependa. repent of what he said. A Bíblia diz The Bible que says uma vez Deus falando, that once God said it, nada poderá detê-lo. nothing will stop him from doing it. Deus tinha promessa com Saulo. God has a promise in Deus Saul's tem life. promessa com você. God has a promise in your Se life. Deus falou que você seria um pastor, If he said that you will você be a vai ser um pastor, pastor. you will be a pastor. se Deus falou que a tua família seria If salva, he said that your family will be a sua saved, família vai ser your family salva. will be saved. Se Deus falou que te daria uma vida melhor, If he said he would give you a better life, Ele vai te dar uma vida he melhor. will give you a better life. Acredita na promessa dele. Believe in the promise of God. Deus falou, Barnabé, God said, Barnabas, eu tenho promessa com Saulo. I have a promise in Saul's life. Vá lá em Tarso, Please go to Tarsus. traga-o, Bring him to me. coloque aqui na igreja, Place him in the temple, porque ele vai ser útil no ensino da as he Bíblia. will be useful in the teaching of the word. O teu dia está marcado. Your date is booked. A tua hora vai chegar. Your time will come. Eu sinto que se avizinha I feel that it's um soon. tempo melhor para sua vida. Better time for Eu your life. sinto que se avizinha I feel that it's um getting tempo de sooner. melhora para tua igreja. Better time for this church. Alabauachei, Camauá, Rapracalabarocheia. Eu sinto de Deus nesta tarde feel from que God this dias morning melhores virão para that sua the better casa. days are coming Dias from His melhores virão para Better sua days família. are arriving for Dias your melhores family. virão para o teu Better days are ministério. arriving for your Dias ministry. melhores virão Better para sua days are família. arriving for your Assim family. diz o Senhor. Says the Lord. A calma cheia. Comece a adorar. Worship Comece a adorar. Worship him. Comece a adorar. Worship him. Worship him. Receba o Espírito. Receive the power. Receba o Espírito. Receive the power. Receba o Espírito. Receive the power. Receba poder. Receive the power. Aleluia. Barnabé, Barnabas, chegou o tempo de eu usá-lo. the time to use him has come. Chegou a minha hora. My time has come in his Deixa o life. ombreiro aqui.
Leave an elder vai lá here. em Saulo. Go to Tarsus. Perdão, vai lá em Tarso Go to e Tarsus traz Saulo. and bring Saul. E esse homem chegou em Antioquia. And he arrived in Antioch. Ele abre a Bíblia. He now opens the Ou ele word. abre os pergaminhos, a Or he Torá, opens the Torah or something. e começa a ensinar o livro de Deus. And he begins to teach the word of God. Durante ano, For 1 year, foi ensinamento da palavra. he taught the word. Se alguém perguntasse, Paulo, If someone asked Paul, o que vai ter hoje de manhã? what are we having this morning? Ele responderia, He would say, ensinamento. teaching. O que vai ter à tarde? What are we having in the afternoon? Doutrina. Doctrine. A vigília vai ser de quê, Paulo? What are we going to do in the night of prayer? Vai ser de teologia. Theology. Ano 1 whole year de Bíblia. of Bible only. Crente que não gostava de Bíblia, Christians that didn't like the Bible, pediu demissão daquela igreja. they asked, they gave in their notice and said, I'm Pediram leaving. carta de mudança. They asked for a changing of church. Porque só ficava nessa igreja Because we'd only stay in this church, os crentes, the believers amantes da palavra. that loved the word of God. Pastor Isaac, Pastor Isaac, alguém chegou a dizer someone said que conhece, mede-se o amor que uma igreja tem por Jesus that you can count or size up the love that a church has for God pelo valor que essa igreja dá by the value they give à sua palavra. to its word. Há pessoas que dizem, eu amo a Jesus, There are people that say, I love God, mas não lê a sua but palavra. they don't read the word. Ele conhece o nome dos 12 jogadores do time, They know the name of the 12 players of a team, mas não conhece o nome dos 12 discípulos. but they don't know the name of the 12 disciples. Ele sabe de tudo que está acontecendo na mídia, They know everything around the TVs and media, mas não conhece os ensinamentos de but they Jesus. don't know the teachings of Jesus. Quando terminou ano naquela igreja, When the 1 year of teaching was over, olhou para o outro one looked at the other e descobriram, and they found out, você está parecido com Jesus, viu? you are looking like Jesus, Sabe por quê? Do you know why? Quanto mais Bíblia, Because the more Bible, mais o meu caráter é moldado. more my character will change. Quanto mais palavra, The more word I have, mais eu sou transformado. more I will be A transformed. Bíblia The é a Bible palavra de Deus. is the word of God, Condição do homem conditioned by man para o caminho da to salvação. the word of salvation, Alegria, happiness, felicidade, joy, esperança hope dos crentes. for the Christians, Doutrinas santas, doctrines of the Holy conhecimentos One, maravilhosos. knowledge of great use. A palavra é pão, The word is bread, a palavra é luz, the word is a light, palavra é fogo, the word is a fire, palavra é mel. the word is honey. Não há poder There is no power sem a Bíblia. without the Bible. Sem a Bíblia, Without the Bible, não há poder. there is no power. Para ter poder, To have power, tem que ter Bíblia. you need the Porque o Bible. poder está na Bíblia. Because the power E a is in Bíblia é the poder. Bible. And the Bible is the Não há power. crentes poderosos There is no powerful believers vazios de Bíblia. without Não há Bible. igrejas There are poderosas no powerful churches vazias de palavra. empty of words. O que o diabo tem medo What the devil is scared of não é de gravata bonita, is not of a good tie nem de paletó que or brilha, a beautiful suit nem de sapato de couro or of alemão, ou a francês, ou French ou or inglês. wherever it comes, the leathers. O que o diabo tem medo What the devil is scared of não é de diploma na parede. is not of you hanging certificates in the wall. O que o diabo tem medo What he is scared of não é de quem fala bonito. is not of people that have a good way of talking. Você quer ver os demônios correrem? Do you really want to see the demons running away? É quando ele se depara com um crente Is when he meets or they meet a believer cheio da palavra de filled Deus. with the word of God. Porque o próprio Jesus Because Jesus himself said venceu o diabo. he overcame the devil Não foi com um pandeiro, not with a tambourine, não foi com uma guitarra, not with a guitar, não foi com um teclado. not with a keyboard. Jesus venceu o He diabo. overcame the Não devil foi dando uns pulos. not jumping around. Jesus venceu o diabo He overcame the devil com a palavra. by the word. Satanás, Satan, está escrito. it's written. Satanás, Satan, está it's escrito. written. Satanás, Satan, está it's escrito. written. A palavra está dizendo: The word is nem saying, só de pão viverá o not homem. only by bread shall man E live. para esta tarde, And for this eu afternoon, libero uma palavra I am giving you a word que essa enfermidade, that the illness, que esse problema, that the problem, que essas dificuldades que você tem the atravessado, difficulties that you have been going through, o desemprego, the joblessness, não interessa a ordem do problema, doesn't matter where the problem is coming mas from. nesta tarde, But this
afternoon, como pregador do evangelho, eu as a profetizo preacher of the word, I prophesy over your que life nenhum dessas dificuldades that none of these difficulties vão suportar, will be able to stand, vão resistir will be able to o stand poder da the palavra power of the word que está nesse lugar. that is in this place. Começa a sentir aí agora o Start to movimento de feel Deus. the move of God in Começa a your sentir life. aí o avivamento de Start to Deus feel the revival através of da God palavra. through the word. A palavra é fogo. The word is A fire. palavra que por ela, The word that through it, quando não existia ainda nada, when there was nothing yet, Deus liberou esta palavra. God said the E o word. mundo passou a Let there be, existir. and the word came to light. Se o mundo foi feito pela The palavra, world was created by the word. se Jesus venceu o que venceu com a palavra, If Jesus overcame what he did by the word, nesta tarde, this afternoon, essa palavra vai até o teu this coração. word will reach your Essa heart. palavra vai até a This tua alma. word will reach your soul. Esta palavra, This ela word quebra todos os agrilhões do break all inferno the gates from e heaven muda a over your tua life. casa Over your house. e muda a tua história change your history. e muda a tua vida. And it will change your life. Labacome Marabachada Arábia, receba a unção da Receive the palavra, anointing of the receba word. o dom da Receive palavra the gift of e the adore word ao nome de and Jesus worship the name Cristo. of the Lord.